Bom, minha gente, deixa eu comentar com vocês alguns assuntos que estão aí na pauta. Ontem, finalmente, ficou definido que o presidente Jair Bolsonaro, o presidente eleito Jair Bolsonaro, terá 22 ministérios. 22 ministérios ultrapassam em 7 o número que ele chegou a prometer e tal. Em mais de uma ocasião reiterou, né, a intenção de ter 15 ministérios. Seria uma redução muito significativa, considerando... Bom dia, Luiz Megali, bom dia, Joana Trepton! Vocês têm que abrir esse sinal logo pra mim aí, pra eu dar esse bom dia logo pra vocês, hein, pô? Bom dia pro Band News TV também, um beijo pra todos aí, sintoniza o Band News TV, a TV Bandeirantes, que a gente tá ao vivo juntos, amarrados aqui a partir de agora. Obrigado pelo carinho. Bom, tava dizendo aqui, Megali, Joana, definiu-se ontem que o Bolsonaro terá 22 ministérios, são 7 a mais do que ele próprio tinha prometido ao longo da campanha e em mais de uma ocasião. Acho até que depois de eleito ele manifestou o desejo de ficar com 22 ministérios. Muita gente, já tá pegando no pé, porque ele fala... Não, olha, acho uma belíssima de uma redução você trazer de 39 ministérios para 22, acho que são 39 hoje, uma coisa do gênero. É uma redução bastante significativa. 29 são 29. Você trazer de 29 para 22, chegou a 39. É verdade, o Temer já tinha feito uma redução e ele agora acentuou esse processo, reduzindo de 29 para 22. Seriam 15 no mundo ideal que ele imaginou, mas essa redução deve ser encarada positivamente, como a redução que o Temer impôs também, foi uma redução positiva. Ainda temos ministérios demais, 22 ministérios, é um número exagerado se você comparar o que há na administração pública do mundo aí, nas democracias que funcionam, enfim, é um exagero você ter 22 pastas, né? É curioso, por exemplo, que, vários líderes da área industrial reclamam do desaparecimento do Ministério da Indústria do Comércio e dizem que isso é mais absurdo ainda quando um segmento da indústria, que é o turismo, preservou uma pasta independente. Mas qual é o sentido, dentro do conceito de desenvolvimento da indústria, você acabar com o Ministério da Indústria e do Comércio, que é um setor fundamental para a economia, e cair na contradição de preservar um ministério específico para um braço dessa indústria, que na economia da indústria brasileira nem é o mais significativo, que é o Ministério do Turismo. Ontem definiu-se também de forma categórica a extinção do Ministério do Trabalho, com a distribuição de suas tarefas por 3 pastas, e com isso o Bolsonaro caminha para ter 22 ministérios. Onde é que eu acho que está a questão relevante a ser apontada nesse processo? É que ao não fazer 15 ministérios e 22, mais 22, Bolsonaro apenas se curva a uma realidade com a qual não poderia ignorar na construção de seu governo, de suas alianças, dos apoios de que necessitará para governar, né, do próprio ajuste de uma máquina gigantesca como é a do Estado brasileiro. Mais do que achar negativo que não tenha feito 15, eu adoraria que fossem 12, que fossem 3, que fossem 4, ok. Mas tendo feito 22, percebe-se nisso um processo de moderação do discurso de campanha quando o governo começa a funcionar na prática, lidando com a realidade. Ainda não tomou posse, mas a montagem da equipe já tem que lidar com a realidade. E o fato de reconhecer que tem que colocar 22 ministérios para acomodar essa realidade, os fatos, a gestão da coisa, mostra que Bolsonaro, ao contrário do que se sinalizava de maneira enfática durante a campanha, de um lado e de outro, está fazendo aquele movimento inevitável de moderar as coisas, moderar os passos. Vou acabar com isso, vou fazer aquilo, vou não sei o quê. A realidade vai se impondo, o governante vai tendo que lidar com ela de maneira mais objetiva, incontornável. Isso aconteceria também se o eleito fosse Haddad. Também em relação a Haddad, os adversários na campanha apontavam todo tipo de possibilidade de risco, etc. e tal. Por que eu acho que isso é importante? Porque nós vamos nos lembrar quantos meses foram consumidos de discussões, de trocas histéricas de mensagens, de brigas nas redes sociais, de brigas na campanha e tudo mais, dizendo que eleito um ou eleito outro, necessariamente caminharíamos para extremos.
haveria carnificina nas ruas, perseguição às minorias, destruição de conquistas, blá, 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 blá. Está aí a conformação do Ministério, contrariando o próprio desejo, o próprio discurso do candidato eleito, demonstrando que a realidade se impõe a eles, seja qual for o sonho que eles tenham tido numa noite de verão. A realidade é muito mais forte, a realidade é muito mais efetiva do que aquele cenário que o discurso de palanque, o discurso de campanha, o discurso eleitoral sugere. Temos mais ministérios do que necessitaríamos? Provavelmente. Teremos 22, né? Mais do que necessitaríamos? Provavelmente. O ideal seria um número menor? Sim. Mas o fato de serem 22 mostra que Bolsonaro e sua equipe vão ajustando a montagem do governo, assim como ajustarão o exercício do governo a uma realidade que comporta outros grupos, outras pressões, outras posições, outros entendimentos. E o nome disso, minha gente, é democracia. Isso é política. É assim mesmo que se faz, é assim mesmo que tem que se tocar o barco. Esse é o primeiro ponto que eu queria colocar para a nossa reflexão. O segundo está na coluna da minha querida Miriam Leitão, hoje no Globo. A Miriam chama a atenção para o fato de que o acordo entre a China e os Estados Unidos, esta trégua celebrada pelo governante chinês e pelo Trump na Argentina, uma trégua nos atritos, na crise que vinha tomando dimensões gigantescas, apavorando o mundo, os mercados, as bolsas estavam em pandarecos e tal, ontem reagiram saudavelmente no mundo inteiro, mostra como essa coisa do Brasil ficar tomando posições de alinhamento automático aos Estados Unidos funciona como uma idiotice monumental, perigosa para nós. O governo Bolsonaro, a equipe de Bolsonaro, foi sinalizando coisas de um desnecessário alinhamento com os Estados Unidos em várias frentes, como se os Estados Unidos estivessem preocupados em corresponder a esse alinhamento, nos concedendo vantagens que não nos concederão porque não atuam assim. Nem eles, nem ninguém. No jogo internacional valem os interesses concretos, valem as coisas objetivas. Então vejam, subiram o tom, botaram para quebrar, papapá, Bolsonaro criticou a China, abriu uma frente de tensão ali nas declarações em relação aos interesses econômicos da China no Brasil, o filho botou um boné já pregando a reeleição de Trump não sei daqui a quantos anos, o chanceler escolhido por Bolsonaro para assumir as relações exteriores a partir de janeiro deu várias declarações de alinhamento também, o próprio Bolsonaro da mesma linha e tal, propuseram até uma ação conjunta contra Cuba e Venezuela e tal, tudo dentro de uma visão global americana que às vezes nos convém e às vezes não. Às vezes nos convém e às vezes não. O que diz a Miriam Leitão? A Miriam Leitão diz o seguinte: somos competidores dos Estados Unidos, por exemplo, no mercado da soja. Por causa da subida de tom entre Washington e Pequim, nós vendemos 30% mais de soja para o mercado chinês em 2018. Ou seja, interessa para nós que o americano quebre a cara no mercado chinês, no que diz respeito a áreas nas quais nós competimos com os americanos. Em outras áreas, como ela chama a atenção, por exemplo, as barreiras alfandegárias, as barreiras, a política de proteção a produtos agrícolas europeus é contrária aos americanos e é contrária a nós também. Portanto, em algumas áreas nos interessa estar ao lado dos Estados Unidos, em outras não. No que diz respeito, por exemplo, à política do aço, as siderúrgicas brasileiras tomaram a sobretaxa americana e entubaram. Tiveram que entubar. Ele aliviou essa sobretaxa para outros, as quais havia imposto o mesmo tipo de castigo, e para o Brasil não. Deu uma amenizada, mas manteve uma sobretaxa. Então, há áreas em que os Estados Unidos são nossos grandes amigos, há áreas em que eles são nossos grandes concorrentes. E o alinhamento automático, essa coisa sabugenta de ficar achando que tem que se aliar aos Estados Unidos porque são os Estados Unidos, é uma bobagem. Chama a atenção a colunista do Globo, a diplomacia americana é profissional. A nossa costumava ser, é verdade,
A diplomacia brasileira tem um histórico de profissionalismo. O Itamaraty tem um quadro de uma qualidade indiscutível, de grandes profissionais, grandes agentes de Estado, né? Que sempre foi a marca do Itamaraty. O pragmatismo, né? A equidistância em relação a tensões, e até mesmo durante o regime militar, algumas ações da diplomacia brasileira foram bastante afirmativas da nossa autonomia, da nossa independência, mesmo tendo um regime militar francamente de direita, francamente anti-esquerda, francamente alinhado às questões da liderança americana no plano global. Mas quando chegava a hora ali de definir coisas que nos interessavam, não veio com essa conversa não, você lá e eu aqui. E ela lembra desse passado dizendo: nossa diplomacia costumava ser tão profissional quanto a americana. E diz: tudo o que o Brasil não precisa é repetir erros diplomáticos do PT, só que no sentido inverso. Qual tem sido a crítica, ou qual foi a crítica sistemática de Bolsonaro, com razão, à condução diplomática da era petista? De que ela era feita com viés ideológico. Corretíssimo. É importante não repetir esse erro no outro extremo. Adotar o viés ideológico para um alinhamento tão improdutivo, arriscado e pouco inteligente quanto foi o do PT, focado no campo da esquerda. Então, os dados estão aí. Bastou que os Estados Unidos, dentro do pragmatismo que lhe convém, sentasse à mesa com os chineses para baixar o tom da brigalhada entre os grandalhões, para que o pequenininho quebrasse a cara, no mínimo agora, no mercado da soja, como previram ontem vários analistas. Teve reportagem no Jornal da Band projetando dificuldades para os exportadores de soja. Neste momento, os Estados Unidos, que são o principal concorrente do Brasil no mercado global da soja, estão negociando a sua safra. Para os americanos foi sensacional essa queda de tensão com os chineses. A nossa safra começa a ser negociada em seguida. O mercado vai estar 30% menor. Vale a pena botar bonezinho para agradar o grandalhão, quando você sabe que em briga de grandalhão o pequeno apanha dos dois lados? Tá claro que não. Toca o barco.